Olá, mulheres bárbaras. Olá, mulheres empreendedoras. Boa noite para vocês. Enquanto vocês entram aqui no Instagram, vou liberar também o YouTube. Vamos liberar aqui tanto no Facebook, tanto aqui no Instagram, quanto aqui. Vamos acertar aqui no YouTube, pra gente deixar gravado também. Vamos lá. Boa noite, Sônia. Boa noite, Lídia. Me falem se o som tá ok para vocês, se a conexão tá boa, que eu tô ao mesmo tempo começando aqui com o YouTube para ficar gravado, pra gente ter depois uma sequência de lives. Então aqui no YouTube a gente já gravou as lives 1, 2 e 3. Hoje é a live 4. E aqui no Instagram a gente faz ao vivo e a gente deixa por 24 horas, que é a possibilidade que o Instagram nos dá pra gente deixar a live gravada. Então é bom que vocês assistam ao vivo, porque assim vocês conseguem me fazer perguntas, a gente consegue interagir mais. Tá ótima a conexão. Boa noite, Ruth. Hoje é a 4ª live da 3ª semana Acelera Empreendedora. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Castro, eu sou criadora do movimento Mulheres Bárbaras e essa semana, desde segunda-feira até o domingo, eu vou fazer live todos os dias aqui, às 20 horas e 7 minutos. Todo dia vai ter live para você, sempre a respeito de um tema diferente, sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios. E eu tô aqui, deixa eu ver como é que tá o YouTube, se tá funcionando bem. Que a rede aqui me parece... Não, tá ok. Quem for entrando, me fala de onde vocês são, qual que é o negócio de vocês, quais são as principais dificuldades. Eu vou recapitular aqui quais foram as lives que já foram feitas e quais vão ser os próximos temas. Vamos ver se eu vou lembrar de cabeça aqui, porque eu não trouxe minha anotação. Vamos ver se eu lembro. Na segunda-feira, porque tem uma sequência lógica. Boa noite, Raquel. Na segunda-feira, a gente falou sobre perfil comportamental. Ou seja, como é que se as mulheres... A pergunta era, será que eu realmente tenho perfil empreendedor? Essa foi a nossa pergunta de segunda-feira. E aí eu falei sobre as características comuns às empreendedoras e o que você podia fazer para identificar se você já tem esse perfil empreendedor. Boa noite, Daiane. Ou se você teria que desenvolver essas habilidades. Então, esse foi o assunto de segunda-feira. E nessa segunda-feira, inclusive, eu deixei um bônus para vocês, que foi um teste para que vocês identificassem se vocês realmente têm esse perfil empreendedor. Então, se vocês ainda não receberam esse teste, vai no link da minha bio, que lá tem o link do grupo do WhatsApp, onde tem o encontro das mulheres empreendedoras que fazem parte aqui da Semana Empreendedora. Ou seja, quem quiser o teste, quem quiser debater com a gente dentro de um grupo só de empreendedoras, basta entrar na minha bio, tem lá no Linktree, tem um link para esse grupo do WhatsApp, que é um grupo só para as mulheres empreendedoras que estão fazendo parte desse desafio da 3ª semana Acelera Empreendedora. Na terça-feira, a gente falou sobre crenças limitantes, ou seja, quais são as grandes dificuldades que você pode enfrentar de si mesma, assim, o que você pode criar de expectativa negativa sobre você, que não é de fato verdade, mas que você acaba acreditando e impede o seu crescimento. Na quarta-feira, ontem, a gente falou sobre... O que a gente falou ontem, gente? Me lembra aí, pelo amor de Deus. Administração do tempo. A gente falou sobre administração do tempo. Como é que vocês podem fazer para se tornarem produtivas? Porque se a gente está falando aqui de performance, a gente precisa ter produtividade. Então, a gente precisa organizar melhor o nosso tempo. E hoje a gente vai falar sobre planejamento. Vamos aproveitar que a gente está terminando o ano, só falta um mês para acabar o ano. E a gente não pode começar a planejar o ano só ano que vem, depois das férias, depois do carnaval, não. Tem que começar logo.
Então, vamos falar sobre as principais etapas do planejamento para que vocês possam ter muito mais resultados no ano que vem. E aí hoje, véspera de feriado, muita gente já querendo viajar, mas tem empreendedor aqui, tá firme e forte, tentando se capacitar, e eu super parabenizo vocês todas que estão aqui, Cris, Ana, Glamour, Moda Íntima, porque hoje, numa véspera de feriado, Gigi, todo mundo que tá aqui, numa véspera de feriado, mas buscando capacitação, buscando conhecimento, porque eu sempre falo que, boa noite, querida. Eu sempre falo que o resultado não vai cair do céu. Não adianta a gente ter fé, independente de religião, contar com a sorte ou contar com a fé. O que faz a gente ter resultados é o nosso empenho. Começa por a gente se capacitar, com certeza. Começa por a gente buscar conhecimento, não só sobre o nosso produto, o nosso serviço, mas também sobre gestão de negócios como um todo. Essa é uma questão que eu sempre falo com as empreendedoras. Obrigada, Gigi. A Gigi participa do Conexão de Negócios, que é um evento que a gente realiza. Muito bom. Então, geralmente, o que a gente costuma fazer? Quando a gente fala de capacitação, né? Que eu acho que é a primeira etapa aí para as mulheres, que as mulheres que estão aqui hoje estão buscando conhecimento, buscando capacitação. Ou seja, a gente não pode só buscar conhecer o que é melhor do nosso produto ou serviço. A gente tem que aperfeiçoar nosso produto e serviço sempre. Com certeza, mas além disso, a gente precisa entender da gestão do negócio como um todo, entender de finanças, entender de marketing, entender de vendas, entender de tributos, tudo que diz respeito ao nosso negócio. A gente precisa ter essa noção geral, mesmo que na prática a gente não vá exercer, mas a gente precisa pelo menos saber delegar e saber cobrar resultados. Se a gente não entende nada de finanças, se a gente não entende nada de contabilidade, se a gente entende zero de tributação, como que a gente vai interagir com o nosso contador, com o nosso financeiro, com o nosso administrador, para saber se realmente a forma como ele está executando é a melhor? Como é que a gente vai saber se os resultados que a gente tem são aqueles que a gente esperava? Então, é fundamental que a gente se capacite sempre. Agora, falando em capacitação, acho que a gente já pode começar o tema de hoje, que é planejamento. E aí, eu quero saber, a Cris falou que vendo brigadeiros e meu objetivo definitivo é ter uma brigadeiria. Nossa, Cris, eu amo, assim, brigadeiros. Fala assim, duas coisas, quer deixar a Bárbara feliz, é me dar um brigadeiro e me convidar para viajar. Então, assim, eu sou fácil de agradar. Me manda um brigadeiro, me chama para viajar para qualquer lugar, inclusive, eu não sou exigente, não. Eu amo um brigadeiro. Muito bom. Então, a gente vai falar hoje de planejamento. E a gente está quase no meio do mês de novembro. E aí eu quero que vocês sejam bem sinceros. Quem é que já começou o planejamento de 2020? Quem já está com o planejamento de 2020 pronto, redondinho, para começar o ano já com tudo organizado, com tudo estruturado? Tem alguém aí neste grupo que está me assistindo aqui, que está se dispondo a me assistir uma quinta-feira à noite, chuvosa, véspera de feriado? Alguém aqui que já está com esse planejamento pronto? A gente tem aí 45 dias para acabar o ano e é importante que vocês comecem o planejamento. A Cris falou, nem sei como fazer isso. Sabe, Cris, eu entendo que planejamento... Vamos lá. Quer ver como você sabe fazer um planejamento? Eu vou começar a simplificar o processo para vocês, porque aqui meu objetivo é simplificar para você. A Arte em Flor me solicitou aqui para participar, abrindo a tela. Se é para abrir a tela mesmo, Arte em Flor, confirma aí que eu abro a tela, porque muitas vezes eu abro a tela e a pessoa não quer perguntar. Mas eu vou responder aqui, antes da gente começar o passo a passo do planejamento, eu vou responder aqui a Cris. Cris, vamos lá. Quando você faz uma festa, quando você faz uma viagem, quando você faz um churrasco,
Qualquer coisa que você faça, né? Até quando você faz compras de mercado, você se planeja. A questão é que quando a gente fala de gestão de empresas, as pessoas querem criar um grande monstro, um grande acontecimento. E realmente eu vejo que muitas vezes acontece. Eu vejo empresas que eu já vim de empresas grandes, trabalhei em empresas grandes, em que a gente mobilizava diretores, presidência, gerentes, funcionários de alto escalão por um fim de semana inteiro, depois por vários dias, para fazer um macro planejamento com muito tempo dedicado e na prática depois não era nem realizado, era engavetado. Então as pessoas por conta disso acabam que ficam meio que achando que planejamento é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Quando você faz uma viagem, quando você faz um aniversário do teu filho, quando você se programa para fazer alguma coisa, você se planeja. Como é que você se planeja? Vamos falar de uma festa de aniversário, né? O que você começa a colocar no papel? Eu tenho que contratar uma festa de aniversário com tudo que se contrata, uma festa de aniversário de criança, por exemplo. Eu tenho que contratar um buffet. Então você vai colocar lá, vai fazer um checklist. Eu tenho que contratar animação, eu tenho que contratar decoração, eu tenho que fazer a lista de convidados, eu tenho que ver onde que eu vou realizar. Tudo isso é um planejamento. E é exatamente o que a gente vai fazer na empresa. É onde a gente vai fazer, quando a gente... Vamos fazer uma analogia entre a festa e o planejamento, né? Como é que se faz? Define quando vai ser, quem vai fazer, onde vai ser, quanto que se pode gastar, quanto que de fato a gente tem de capital para fazer isso, quem vai vir à festa. Isso tudo é planejamento. Só que a gente faz um planejamento sem esse peso que a gente leva para o planejamento da empresa. E o que eu quero mostrar para você aqui, Cris, e para todo mundo que está assistindo, é que planejamento pode ser muito mais simples do que isso. Você não precisa ter um nome bonito. Existem planejamentos com nomes lindos. Balanced Scorecard, Business Plan, tem vários nomes, mas você não precisa utilizar. Você pode simplesmente ter um papel ou uma planilha, um sistema de gestão, mas você tem que fazer. Então, é muito mais simples do que você pode imaginar. Arte em Flor aqui me solicitou, eu não sei se realmente ansiosa para aprender. Tenho tido muita dificuldade de querer aprender mais. Vamos lá, vamos começar etapa por etapa aqui. Quem mais falou aqui? Ansiosas, voltaram, os comentários voltaram aqui. A internet está ruim, ok. Criamos vários obstáculos, isso mesmo. E olha só, mulheres, eu vou começar aqui as etapas, mas eu gosto muito que vocês interajam. Eu não gosto de ficar falando aqui sozinha. Se fosse para eu falar sozinha, eu gravava um vídeo, tacava lá no YouTube e depois mandava o link para vocês. Eu quero mesmo que vocês usem esse espaço aqui para interagir comigo. Então, me perguntem, tirem dúvidas, porque esse é um espaço que a gente tem justamente para isso, um espaço mais próximo. E tem aí, embaixo do visor de vocês, tem essa máscarazinha aí, que vocês podem clicar, se vocês quiserem que eu abra a tela para conversar com vocês. Mas só cliquem aí nessa máscarazinha, se vocês realmente quiserem que eu abra a tela para a gente conversar, ok? Para me fazer algum tipo de pergunta. Vamos lá. Então, eu falei, o primeiro ponto que é importante vocês entenderem é que planejar é muito mais simples do que vocês imaginam. Não é para criar um bicho de 7 cabeças. E por que é importante vocês criarem o planejamento da empresa? Porque como é que vocês vão saber o destino da empresa, o objetivo da empresa, onde vocês querem chegar se vocês não fizerem o planejamento? Então é importante você planejar para você poder, quando você planeja, você analisa os riscos, você analisa o mercado e aí você consegue minimizar prejuízos, você consegue economizar tempo, porque se você fica sem planejamento e cada hora você tenta numa direção diferente, o que acontece é que em um determinado momento você vai fazer uma tentativa e vai dar certo, ok. Outro momento, se você não pensou estrategicamente, se você não analisou, você acabou criando uma ação, gastando tempo, investindo e não teve resultados. E não é assim que a empresa funciona. A empresa não pode funcionar
na base dos dedos cruzados, tomara que dê certo. Não. Tudo que você planejar na empresa tem que ter uma estratégia por trás. Tudo na empresa tem estratégia por trás. Quando você faz um post no Facebook, no Instagram, tem que ter uma estratégia por trás. Por que eu fiz aquele post? Aquele post vai... O que eu quero com aquele post? Eu quero vender mais? Eu quero fortalecer a minha marca? Eu quero mostrar um lançamento? Qualquer ação da sua empresa tem uma estratégia por trás. Eu quero contratar um vendedor? Qual o perfil desse vendedor? Então, esse perfil também é estratégico. Sempre que você pensa na sua empresa, você tem que pensar em estratégia. E a estratégia vem acompanhada do planejamento. Então, no planejamento, você vai colocar tudo o que você quer fazer, quando que você quer fazer, porque isso vai minimizar os riscos. E quando você coloca no papel, você tem mais clareza de como é que você vai fazer. Fica mais fácil de você entender que onde você quer ir. O que a Arte em Flor falou? Eu gosto muito de planejamento. Coloca tudo no papel e tenta seguir. Tenta seguir? Não, tem que seguir. A Cris ficou muito feliz. Hoje recebi algumas encomendas e vi que tinha algumas dificuldades com a entrega de embalagens. Usei essa ferramenta hoje e tive retorno. Muito bom, muito bom. É isso mesmo que tem que fazer. Usar ferramentas. E não precisa ser ferramenta paga, não precisa ser ferramenta que seja complicada. Seja simples, mas seja eficiente. Mesmo que você faça o planejamento num caderno, mesmo que você faça o planejamento no Excel, ok. O importante é você planejar. Planejar, como eu falei, para você ter um norte de onde você quer chegar, para você ter uma visão de onde você quer caminhar. Para você, boa noite, Francine, para você poder usar, para você conseguir ter os resultados que espera, para você conseguir, por exemplo, se você já tem funcionários, se você não tem planejamento, teu funcionário não sabe para onde vai, Então, quando você define um planejamento, define os objetivos da sua empresa, define quais são as metas da sua empresa, se você tem uma equipe que trabalha com você, ou se você tem parceiros, você consegue mostrar para essa equipe que trabalha com você qual é a direção, porque aí eles podem muito mais contribuir com você. Porque pensa bem comigo, se você não tem planejamento, se você realmente não sabe o que você vai fazer da sua empresa, se você só vive o dia a dia, a tendência natural é que a sua empresa não cresça. E se a sua empresa não cresce, na medida em que o tempo passa, ela acaba morrendo. Por quê? Porque você não está planejando, mas os seus concorrentes estão. Você não está investindo no crescimento da sua empresa, mas os concorrentes estão. Então, mesmo que hoje você esteja numa situação favorável em relação a eles, amanhã, se eles continuam evoluindo e se você não está investindo mais na sua empresa, você tende a estagnar e a concorrência passa você. E quando a concorrência passa você, você perde espaço, perde mercado e pode dificultar só você ter mais clientes, manter os seus clientes. Então, vou recapitular aqui por que é importante planejar. Ponto 1. Facilita que você tenha entendimento da estratégia da sua empresa, da organização da sua empresa. Você consegue separar o que é estratégico do que é operação. E quando você consegue fazer isso, você como empreendedora, você tem que focar muito mais na estratégia. E na medida do possível, ir delegando atividades para a sua equipe. Legal. Ok, Cris. Bom, então, entendendo esses principais pontos em relação à estratégia, por que é importante planejar? É importante para você evitar risco, é importante para você evitar desperdício. E aí é desperdício de tempo, é desperdício de dinheiro, de tudo aquilo que pode impactar negativamente o seu resultado. É importante que você consiga ter um planejamento claro do que você vai fazer para ter mais resultados. Agora, anotem aí, vocês queriam saber quais eram as etapas do planejamento. E eu listei aqui 6 etapas de planejamento. 6 não parece muito, né? Vocês acham que 6 etapas vocês conseguem seguir? Acho que 6 etapas é um número, considerando que a gente está falando de empresa, considerando que a gente está falando do seu negócio, são 6 etapas que eu estou propondo para você. 6 etapas
para que vocês coloquem passo a passo. Agora é importante, não dá para pular etapas, isso é um passo a passo. São 6 passos que você tem que seguir para ter mais resultados. Vamos lá, o primeiro passo, se eu tiver algum ajudante aí, se é, por exemplo, a Cris que está participando, se tiver alguém que possa me ajudar, escrevendo aí nos comentários as 6 etapas que eu vou colocar, vai ajudar muito bem, vai ajudar muito quem estiver entrando aqui agora também. Então vamos lá, anota aí, etapa 1 do planejamento, é analisar o cenário. O que é analisar o cenário? Quando a gente abre uma empresa ou quando a gente já tem uma empresa, a gente não pode olhar só para dentro. A gente não pode olhar só para o nosso negócio, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. A gente tem que olhar também para o mercado, para o cenário. O que é isso, Bárbara? O que é olhar o cenário? É você, o primeiro passo, a gente não pode abrir um negócio, ou a gente não tem como manter um negócio ativo se a gente não está inserido num contexto da economia. Então é importante que vocês saibam o que está acontecendo. Um ponto importante é você analisar a concorrência. Quem são os meus concorrentes? Se eu trabalho localmente. Obrigada! Se eu trabalho localmente, então eu tenho que avaliar o quê? Quem são os meus concorrentes em volta, né? Se eu tenho uma praça local, se eu trabalho no meu bairro, por exemplo, então eu tenho que avaliar quem são os meus concorrentes no bairro. O que eu tenho que avaliar deles? Eu tenho que avaliar o preço, eu tenho que avaliar como eles vendem, como eles divulgam, como eles fazem o atendimento, quais são as condições de pagamento que eles oferecem para os clientes. Por quê, Bárbara? Eu vou copiar o que eles fazem? Não. Você vai entender o que funciona no mercado e o que não funciona. Você vai olhar no concorrente aquilo que funcionou, que você viu que ele tem resultado com aquelas ações, e você vai olhar também aquilo que você vê que o concorrente fez e deu um tiro no pé, não funcionou. Aquilo que ele fez e não funcionou, você já não faz, já não gasta seu tempo em fazer. Aquilo que ele fez e funcionou, dá uma aperfeiçoada, modifica, adapta para o perfil do seu negócio, para as suas características, para a pegada do seu negócio, aprimora para fazer melhor. Então é importante que um primeiro ponto se eu não tenho negócio, olha a concorrência, mas se eu tenho negócio também. E quando eu falo de concorrente, vocês têm que olhar, isso é bem importante, vocês têm que olhar os concorrentes que são diretos e os concorrentes indiretos. O que é o concorrente indireto? O concorrente indireto é aquele que não vende a mesma coisa que você. Ele vende alguma outra coisa que substitua o que você vende e a pessoa pode comprar o que ele vende ao invés do que você comprou. Não sei se ficou claro, vou explicar melhor. Por exemplo, eu tenho 3 filhos e esses meus filhos têm a escola, né? Tem a faculdade também. E eles têm cursos complementares. Então, eles fazem curso de inglês, fazem academia, o pequeno faz Kumon. Só que todas essas atividades extracurriculares são concorrentes indiretas. Por exemplo, eu boto o meu filho para estudar num curso de inglês, no horário da tarde para se ocupar. Mas eu posso colocar também ele num curso de teatro. Ou seja, eu estou considerando aí que eu quero buscar para o meu filho uma atividade extracurricular, fora da escola. E aí tem várias opções diferentes. Essas opções, elas não são concorrentes diretas. Um curso de inglês não concorre diretamente com uma academia, nem com o Kumon, nem com o judô. Só que, na cabeça da mãe, ela vai escolher entre essas opções para poder escolher e colocar o filho. Então, eles são concorrentes indiretos. Então, essa análise da concorrência ela é mais profunda do que você olhar. Eu vendo sapato, quem vende sapato. Eu vendo curso, quem vende curso. Não. É quem tem o mesmo público que eu, é quem pode me tirar o cliente. Ficou claro para vocês? Então, o primeiro ponto que vocês têm que avaliar no planejamento é a avaliação da concorrência. E quando você avalia também o cenário, você vai avaliar para dentro, né? Você vai olhar o que tem de melhor na sua empresa para você oferecer.
Qual é o seu grande ponto forte que você pode trabalhar para melhorar a sua empresa e vender mais? Isso também faz parte da análise do cenário. Assim como também o que você hoje tem de deficiência. O que hoje acontece na sua empresa que você poderia melhorar, e quando você melhorar, você vai ter mais performance. São pontos fundamentais para fechar essa primeira etapa. Então, para quem entrou aí, eu estou falando das 6 etapas, só 6 etapas para você fazer um planejamento para 2020 que seja matador, que faça com que você tenha o melhor ano da sua empresa. Eu estou ainda no item 1 do planejamento, e o item 1 é você analisar o cenário, ou seja, olhar os concorrentes, olhar o que você tem de melhor na sua empresa para você otimizar, olhar o que você não faz tão bem na sua empresa para você poder melhorar. Essa é a etapa 1. Agora alguém coloca aí para mim a etapa 2. A etapa 2 eu chamo de entender todas as pessoas que se envolvem na sua empresa. Eu chamo de olhar o ecossistema da empresa, né? Olhar, vamos simplificar aqui. A etapa 2 pode ser olhar o retrato da empresa. Acho que fica mais fácil para vocês entenderem. O que é o retrato da empresa? Né? Primeiro eu avaliei o cenário externo e as minhas potencialidades e deficiências. A etapa 2, alguém coloca aí para mim, a etapa 2 é olhar o retrato da empresa. O que é, Olivia? A concorrência na vizinhança, na internet, estatística. Tá bom, vamos fechar esse ponto aqui para começar o segundo. Não, na verdade, quando a gente... Obrigada, Edva. Quando a gente fala de concorrência, eu citei a concorrência na sua... Se você tem uma empresa de bairro, você vai avaliar o bairro. Se você trabalha na cidade, você vai ampliar para os seus concorrentes na cidade toda. Se você trabalha na internet com artigos digitais, você vai olhar os seus concorrentes na internet. Você vai olhar os concorrentes onde eles estão. Se você trabalha para o Brasil, você vai criar segmentos e você vai avaliar os segmentos. O importante é você identificar quem são seus concorrentes e, a partir daí, estudar esses concorrentes, assim como os seus pontos fortes e os pontos que você tem para melhorar, ok? Vamos lá, etapa 2, a Edva Rocha já colocou aqui para mim, para me ajudar, é olhar o retrato da empresa. O que é o retrato da empresa? É todo mundo que de alguma forma interfere na sua empresa e você precisa trabalhar para que essas pessoas estejam sempre imbuídas no mesmo sentido. Ou seja, você tem que entender quem é o seu cliente. Entender, esse faz parte do retrato. Quem é o teu cliente? Onde que ele mora? O que ele quer comprar? Quantas vezes ele compra de você? Por que ele compra de você? O que faz ele ter sonho realizado em relação ao seu produto ou seu serviço? Então, um ponto importante no retrato da empresa é você colocar no papel o seu cliente. Quem é o seu cliente? Outro ponto importante é quem são os seus colaboradores, qual é o perfil das pessoas que trabalham com você. Quem são os seus parceiros? Quem são os seus sócios? Quem são os seus investidores? Quem são os seus fornecedores? Mas, Bárbara, por que isso faz parte do planejamento? Por que eu preciso ter mapeado no meu planejamento quem são as pessoas com quem eu me relaciono? Né? Vamos relembrar aqui. Cliente, parceiro, fornecedor, sócio, investidor, colaborador, todo mundo que se relaciona de alguma forma com a sua empresa. Você precisa entender qual é a mecânica de cada um desses grupos, o que eles precisam para melhorar, o que eles querem da sua empresa. Por quê? Porque na hora que você criar o seu planejamento, você tem que considerar planos de ação, atividades para cada um desses grupos. Por exemplo, eu identifico que entre os meus clientes existe um grupo que compra só uma vez e não volta a comprar de mim.
Aí eu identifiquei o perfil desse público. O que eu posso fazer? Na hora que eu desenvolver meu planejamento do ano que vem, eu vou criar um plano de ação, ou seja, uma ação específica para entrar em contato com esses clientes que não voltam a comprar de mim. E aí vou criar uma ação de marketing, por exemplo, ou uma ação de vendas para recuperar essas pessoas. Ou seja, eu olhei o retrato das pessoas envolvidas na minha empresa, identifiquei que ali existia uma oportunidade e na hora que eu for fazer meu planejamento, eu vou tratar especificamente de uma ação para esse grupo. Eu vejo, por exemplo, que eu tenho uma equipe que não está vendendo muito bem. Ou seja, eu avaliei os meus vendedores nesse retrato, percebi que eles têm algumas dificuldades, por exemplo, em entender meu produto. O que eu vou fazer? Vou criar um plano de ação para colocar no meu planejamento de 2020 uma ação específica de treinamento para esses vendedores. E assim por diante. Então, quando eu faço aquela avaliação do cenário na etapa 1, quando eu faço a avaliação de todas as pessoas envolvidas na minha empresa na etapa 2, eu começo a ter recursos para criar um plano de ação para o ano seguinte. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio aqui, como as etapas elas são interligadas? Eu primeiro olhei o guarda-chuvão lá, que é o cenário. Opa, onde é que estão as oportunidades para eu trabalhar o meu negócio? Onde é que tem crise e eu posso colocar o meu negócio? E aí eu depois começo a olhar os recursos humanos que eu tenho à minha volta. O que eu posso fazer para o cliente? O que eu posso fazer para o meu sócio melhorar? O que eu posso fazer para a minha equipe melhorar? Isso tudo faz sentido. Então, qual é a grande dificuldade da gente quando a gente senta, vou fazer um planejamento? É que quando a gente senta simplesmente, vou fazer um planejamento, a gente não tem dados. Planejamento faz parte, para planejar eu tenho que ter dados. Para ter dados eu preciso analisar. Então, se eu sento, vou planejar, eu não tenho informação. Agora, se eu avaliei o mercado, avaliei o concorrente, avaliei a oportunidade, avaliei a minha equipe, avaliei meu cliente, eu começo a perceber, opa, eita, caiu a internet aqui rapidinho. Então, eu começo a ter artifícios para criar o meu planejamento. Se a Cris estiver ainda aí, eu quero que você me responda, Cris, se está clareando para você como que funciona o planejamento. Então, a gente avaliou cenário, a gente avaliou a equipe e o terceiro, desculpa, gente. O terceiro item que é bem importante, alguém coloca aí, se a Edva estiver aí também, coloca aí que tá minha parceiraça aí para me ajudar hoje. A terceira etapa, das 6 etapas que a gente já fala do planejamento aqui, é construir a identidade da empresa. Isso é muito importante. Isso é importante para você, isso é importante para a sua equipe, se você tiver uma equipe. Se tiver alguém aí preso aí, coloca aí para mim, tá? Vamos lá. Então, por que é importante construir a identidade da empresa? 3 aspectos importantes. É importante a construção dessa identidade para você, como empreendedora, ter muita clareza do porquê que você criou a empresa, qual o propósito da sua empresa, onde você quer chegar com a sua empresa. Então, você ter muito claro qual é o objetivo da sua empresa, um objetivo maior, o propósito da sua empresa. Quando você tem clareza disso, fica muito mais fácil você colocar no papel. O que é de fato o planejamento? É um passo a passo para você chegar a um objetivo. Igual eu falei da festa. Eu quero fazer uma festa, vou planejar tudo que eu tenho que fazer até o dia da festa. Vou planejar minha empresa, tudo que eu tenho que fazer até atingir o objetivo que eu decidi, ok? Então, isso é importante. Então, nesse terceiro aspecto, que é criar a identidade da sua empresa, você vai, primeiro, entender qual é o objetivo da sua empresa para você ter clareza e, como comandante, coordenar esse navio aí. Quando você sabe qual é a identidade da sua empresa, você consegue passar essas orientações para a sua equipe. E fundamental também, quando você tem essa identidade formada,
fica muito mais claro para o seu cliente qual é o teu diferencial, o que você oferece, no que você realmente é boa. E aí você consegue vender muito mais. Então, mas, Bárbara, o que é, de fato, você criar a identidade da sua empresa, né? Eu não estou falando aqui de identidade visual, de logomarca, não. Eu estou falando, basicamente, de você criar a missão, a visão e os valores da sua empresa. Nossa, Bárbara, mas isso não é para empresa grande? Não. Isso, na verdade, é para orientar o seu raciocínio, né? Qual que é a minha missão? Minha missão é no que eu ajudo as pessoas. Por exemplo, Mulheres Bárbaras, né? Qual é a missão de Mulheres Bárbaras? Capacitar mulheres empreendedoras. Essa é a minha missão, é meu propósito em Mulheres Bárbaras. Capacitar empreendedoras, pequenas empreendedoras que querem ter mais resultados. Essa é a minha missão. O que eu vou fazer? Qual é a minha visão? A minha visão é onde eu quero chegar. Até onde eu vou com a minha empresa? Qual é o meu objetivo lá de longo prazo? Exemplo, a minha missão é capacitar mulheres empreendedoras. Qual que é a minha visão? É ter o maior número possível de mulheres capacitadas ao longo de cada ano. Então, esse ano já foram quase 200 mulheres treinadas. Ano que vem eu quero atingir a marca de 1.000. E assim por diante. Então, eu vou criando uma visão de longo alcance de quanto eu quero atingir com a minha missão. Eu vou unir a minha missão, que é o que eu quero fazer, com a minha visão, que é o quanto eu quero fazer ao longo do tempo. Bárbara, mas isso não é simplesmente aquela frasezinha que colocam na porta da empresa, no quadro? Não. E a gente está falando aqui para empresas de uma forma geral. Isso é clareza. Quando a gente fala que a gente tem dificuldade de planejar, é porque a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar. Esse é o primeiro obstáculo. Como é que a gente vai planejar se a gente não sabe onde a gente quer chegar? Não tem planejamento, né? Se eu não sei que eu quero fazer uma festa, não tem como planejar uma festa. Se eu não sei onde eu quero que a minha empresa esteja daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, eu não tenho como planejar. Então, o ponto importante aí é você definir com clareza qual que é a tua missão, ou seja, seu propósito, qual que é a tua visão, onde você quer chegar e quais são os seus valores. Ou seja, o que para você é inegociável no seu negócio, né? Assim, o que é importante para você? É importante a credibilidade? É importante a agilidade? É importante a confiança? Defina os valores da sua empresa, porque isso vai nortear a qualidade da entrega, isso vai nortear a área de marketing da sua empresa, isso vai nortear a conduta dos seus colaboradores todos os dias. Isso faz com que você tenha toda a direção, vai ser a bússola do seu negócio. Se você não tem essa clareza, você não tem como planejar. Não faz sentido para vocês? Como é que eu vou sentar? Eu posso pegar uma melhor ferramenta que existir do mercado, mas se eu não sei para que a ferramenta é um meio e não um fim. Vocês concordam? A ferramenta por si só, qualquer ferramenta de qualquer atividade, ela por si só não traz resultados. É a aplicação da ferramenta, né, que vai fazer com que você, tendo um objetivo, você consiga atingir. Mas antes de você ter a ferramenta, você precisa ter o objetivo, ok? Então, nessa terceira etapa do planejamento, que é a criação da identidade da sua empresa, você vai criar aí a missão, a visão e os valores da sua empresa. A partir daí, você já vai saber, bom, agora eu sei para onde eu vou, então eu posso sentar e começar o meu planejamento. E aí a gente parte para o quarto ponto desse planejamento, que é, de fato, você definir os seus objetivos e as suas metas. E aí, nesse aspecto, eu acho que o ponto mais importante para eu falar para vocês é que vocês têm que simplificar ao máximo. Eu vejo empreendedoras que nunca fizeram planejamento e quando começam, elas querem fazer 20 objetivos. Não, você não vai ter
tempo, você não vai ter recursos financeiros, você não vai ter disponibilidade, braço para fazer tudo isso. Então, faça 5. A Mary Jane falou que até hoje ninguém captou minha essência da minha empresa como você. Minha linda, que bom! Então, vamos lá. O que você vai fazer nessa etapa de objetivos? Lista 5 objetivos, no máximo. Se tiver um objetivo para perseguir, coloque esse objetivo. Porque se você também começa a colocar muitas coisas, você não consegue realizar. Então, você vai desanimar e vai desistir. Coloca 2, coloca 3, no máximo 5 objetivos. Se até hoje você não fez planejamento nenhum, se você colocar um objetivo, já está ótimo, né? Então, faça isso. Coloca no papel o objetivo. E aí, o objetivo tem que ser mensurável. Ou seja, tem que ser um objetivo que você realmente possa realizar. Por exemplo, eu quero aumentar 20% do meu faturamento em 6 meses. Será que isso é possível? Vamos lá. Se você no histórico passado só conseguiu aumentar o faturamento ano a ano 5%, será que em 2020 você realmente consegue aumentar 20%? Então, diminui. O histórico mostra que eu só consigo 5%. Bom, então dessa vez eu vou colocar 10% para ter uma etapa mais ousada, ok? A Remilda terceira, criar identidade. Eu esqueci de botar, tem que botar a etapa 4 aqui, é verdade. Coloca aí a etapa 4, que é criar, definir os objetivos e metas, bem lembrado aqui. Etapa 4, que eu já comecei a falar aqui, anota, por favor, aqui, ó. A Remildari, é isso? Remildari, enfim. Alguém anota aqui para mim a 4ª etapa das 6 etapas de planejamento que a gente vai falar aqui. A 4ª etapa é você construir os objetivos e metas. E aí, como eu falei, esse objetivo tem que ser bem possível de realizar, mas desafiador. Não vale você colocar um objetivo que seja super simples, super fácil, só para você dizer, consegui atingir o objetivo. Não, tem que ser um objetivo possível. E obrigada, Remilda. Tem que ser um objetivo possível, mas desafiador. Então, cria um objetivo que tenha metas bem específicas. Então, o que você vai fazer? Até quando você vai fazer? Como você vai fazer? Então, quando eu falo, eu vou aumentar 10% o faturamento da minha empresa em 6 meses. Fazendo o quê? Criando um novo produto, por exemplo. Então, eu falei tudo. Eu falei o que eu vou fazer, aumentar o faturamento. Eu falei em quanto tempo eu vou fazer, em 6 meses. Eu falei como que eu vou fazer, que é aumentando o faturamento. Então, quanto mais você tiver um objetivo que seja específico, mensurável e possível de realizar, mais fácil vai ser o planejamento. Agora, vamos lá. Essa é a 4ª etapa de 6. Até agora, eu entendo que ficou bem tranquilo, né? Vamos recapitular até aqui agora. Você olhou para o mercado, você olhou para os concorrentes, você olhou as oportunidades. Depois você foi e você olhou para as pessoas envolvidas na sua empresa. Na etapa 3, você construiu a diretriz da sua empresa, ou seja, o que você faz, para quem você faz, por que você faz. Na etapa 4, você vai pegar um objetivo, 2, 3 objetivos que sejam, para você ter mais resultados. E aí você vai colocar no papel qual que é o objetivo, como que você vai atingir, em quanto tempo você vai atingir e com que recursos. Então fica muito... Eu tô simplificando. Compartilha aqui comigo. Eu tô ou não tô tornando para você o planejamento muito mais simples. Eu tô tirando essa pecha para você de que o planejamento é um bicho de 7 cabeças. Tô ou não tô? A Remilda falou aqui, objetivo possível, mas desafiador. Metas específicas, curto, médio, prazo. Isso mesmo. E aí quando você vai aprimorando o teu planejamento, você vai criando, como a Remilda falou aqui, você vai criando ações de curto, de médio e de longo prazo, para que você possa, sim, administrar melhor as suas ações ao longo do tempo. Fechou a etapa 4.
A etapa 5 é aí você fazer o plano de ação, né? É você colocar, já definir o que você vai fazer, qual é o teu objetivo? Perfeito. A partir daí, você vai colocar um plano de ação, certo? No papel. O que é o plano de ação? Você vai colocar lá, qual é o meu objetivo? X. Quando que eu vou, qual é o resultado que eu espero desse objetivo? Você vai colocar no papel. Quem vai colocar em prática esse objetivo? É você, alguém da equipe? Coloca no papel. O que eu vou precisar para atingir esse objetivo? Que equipe? Quanto dinheiro? Eu vou precisar contratar alguém? Eu vou precisar comprar equipamento? Eu vou precisar comprar insumo? Ou seja, etapa 5, plano de ação. O pessoal tá ligado aí. Eu esqueci de pedir para anotar, mas a galera que tá mais ligada do que eu. Então, vocês vão colocar aqui no papel todas as etapas. E aí, mulherada, para facilitar para vocês, eu vou deixar lá no grupo, tá? Eu vou colocar no grupo. Quem não tá no grupo aqui, entra no link lá na bio, tem o link para o grupo, que é o grupo da Semana Acelera Empreendedora. Eu vou colocar para vocês lá uma planilha, um quadro super simplificado de uma estratégia que a gente chama de 5H e de 5W e 2H, que são justamente as 7 perguntas que vocês vão colocar nesse plano de ação. Ou seja, o plano de ação tem só 5 perguntas. É muito simples. Quais são as perguntas? Eu vou falar para vocês aqui, mas vai ficar disponível lá no grupo. Então, quem quiser receber, quem quiser compartilhar a experiência com as empreendedoras e quem quiser receber esses bônus que eu estou colocando aqui na semana, tem que ir lá no link da minha bio para pedir o acesso, ok? Então, esse plano de ação são só 7 perguntinhas. É muito tranquilo, né? Quais são as 7 perguntas? O que vai ser feito? Pergunta 1. Pergunta 2. Quem vai fazer? Pergunta 3. Quando vai ser feito? Pergunta 4. Onde que vai ser feito isso? Pergunta 5. Por que a gente vai fazer? Porque tem que ter um sentido para isso, né? Se eu vou fazer essa ação, é porque isso de alguma forma vai melhorar o resultado da minha empresa. E as 2 últimas perguntas, a 6ª pergunta. Como que na prática vai ser feito tudo isso, né? Como é que é o passo a passo para executar esse plano de ação? E a 7ª pergunta, 7ª e última pergunta é: quanto vai custar? E você pode até acrescentar uma 8ª pergunta se você quiser, que é o quanto essa ação vai trazer de resultados para a minha empresa. Porque aí você fecha completamente o ciclo. Desde o que você vai fazer até o resultado que você vai ter fazendo essa ação. Mulherada, simplifiquei ou não simplifiquei esse processo? E aí, a 6ª etapa, a última etapa desse processo, vai ser você avaliar esses resultados. Porque se você fez todas as etapas, no final das contas você tem que entender se deu resultado. Então, você fecha o ciclo olhando o que foi feito, olhando os resultados, olhando o que deu certo, olhando o que não funcionou, para que você possa melhorar aquilo que não deu certo, ou se já está perfeito, se já funcionou, é importante que você dê continuidade. Essa última etapa, a 6ª etapa, aí alguém coloca para mim aí, a 6ª etapa é monitorar e avaliar os resultados. Que isso é uma coisa que a gente não costuma fazer, né? Eu falo muito para as minhas alunas, eu falo muito para as minhas mentoradas, que é fundamental. Se você planejou, se você se deu o trabalho de planejar, se você já entendeu como o planejamento é importante, você tem que avaliar se aquele planejamento fez sentido. Concorda? Você não pode planejar, executar e no final das contas, já aquela ação deu certo, não sei, não medi o resultado. Tem que medir. Porque lembra que a gente falou lá no início que o planejamento serve para diminuir desperdício de tempo, desperdício de equipe, desperdício de dinheiro? Se você cria um planejamento, executa, mas não mensura, você não vai saber, você vai ter uma noção, eu acho que deu certo, talvez não, mas só quando você cria indicadores, e para cada negócio você pode criar indicadores, e os indicadores não precisam necessariamente ser
complicados. Mensura o quanto você vendeu a mais, o quanto você economizou de tempo, o quanto a sua equipe ficou mais feliz, o quanto o nível de satisfação do seu cliente melhorou. Tudo isso você pode medir com o seu cliente. E aí faz todo sentido você fechar esse ciclo. E isso, gente, é planejamento. Não acredito que vocês, com essas 6 etapas aqui, vocês tenham dificuldade de planejar a partir de hoje. Eu acho que são só 6 etapas aqui. Quando a gente fala de planejamento, a gente acaba... Você pode abrir milhares de itens, mas vamos pensar aqui. Se até hoje você não fez planejamento, se você percebe que a sua empresa não está crescendo, bora mudar esse quadro. E para mudar esse quadro é planejar a partir de hoje. E aí você fala, ai, Bárbara, mas... Bom, eu entendo que nesse momento você acha planejar muito mais simples. Agora, teu primeiro planejamento vai ser maravilhoso? Não. Mas você concorda que se você não começar a planejar, você não vai conseguir treinar e melhorar? Então, começa a partir de hoje. A gente está no final do ano, é uma ótima oportunidade, que a gente sempre renova o ciclo, porque na verdade os dias são os mesmos. Mas a gente simplesmente tem no nosso inconsciente coletivo aí que alguma coisa muda. Então, aproveita esse momento, usa a minha experiência, a minha sugestão de não espere o ano acabar. Começa agora o planejamento e seja um planejamento simples. Você vai demorar 2 horas do seu dia para fazer um planejamento, para colocar no papel essas 6 etapas. E a partir daí você vai criar uma rotina de reavaliar. Eu vou reavaliar uma vez por mês, eu vou reavaliar uma vez por semana, eu vou reavaliar de 2 em 2 meses. Enfim, cada negócio vai ter uma dinâmica diferente. Mas o importante é que você faça essa mensuração. Isso é que é importante. Eu falei, hoje eu não cheguei a comentar, mas eu falei lá, geralmente falo em todas as lives o seguinte: a minha missão não é fazer você empreendedora conseguir pagar todos os seus boletos, porque isso eu entendo que você pode conseguir um emprego, um CLT e resolver. A minha missão, quando eu quero passar conhecimento para você, é que você realmente crie uma empresa que impacte a vida das outras pessoas, mas que te traga realização pessoal, que te traga liberdade financeira, independência financeira, para que você faça o que você quiser. Então, não é para você, vou trabalhar para pagar contas, vou trabalhar para pagar contas. Não. É criar na sua mentalidade a metodologia de que você pode ter muito mais resultados, porque você tem o mesmo número de dias que as outras pessoas, você tem a mesma capacidade de aprender. Talvez o que te falte nesse momento é capacitação. Estou eu aqui para ajudar. Então, vamos entender que é importante você se capacitar, aprender, assimilar, mas praticar também. Porque só a teoria não traz resultado. Então, vamos aperfeiçoar a teoria, vamos adquirir conhecimento, mas vamos colocar em prática. Porque isso faz com que você saia desse estágio de empreendedora que só paga conta para a empreendedora que escolhe o seu destino, que escolhe como conduz a sua empresa, que escolhe se fica o dia inteiro trabalhando ou se coloca equipe só para você gerenciar. Esse é o meu propósito. Então, para isso, eu só posso te passar conhecimento. E nessa sequência lógica aqui da Semana Acelera Empreendedora, eu te ensinei a identificar essas habilidades e melhorá-las na primeira live. Eu te ensinei na segunda live a eliminar tudo que te prejudica no crescimento. Eu te ensinei ontem a ser produtiva e hoje eu estou falando para você planejar o crescimento da sua empresa. Não quero aqui empreendedora para pagar conta, mulherada. Eu quero empreendedora aqui para ganhar dinheiro e para fazer o que quiser com esse dinheiro. Se vai viajar, vai colocar funcionário, vai virar investidora, vai abrir outra empresa. Ter um negócio não é um bico. Eu entendo que as empreendedoras têm que se capacitar para serem empresárias. É isso que eu quero que as mulheres cada vez mais se tornem.
E só a capacitação faz isso. Só você investindo na sua capacitação, você consegue ter esse resultado. Então, a dica de hoje é que antes que o Instagram me derrube, que a gente já está completando aqui 1 hora, aproveita esse momento de renovação para planejar. Quem vai planejar, levanta a mãozinha aí e coloca nos comentários quem hoje percebeu que pode planejar, que planejar é mais simples do que você imaginava. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Eu vou planejar, eu sou uma planejadora, eu vou planejar em 2020, eu vou colocar em prática planejamento. Coloquem aí nos comentários quem é que vai, quem conseguiu perceber que usando essa ferramenta de 6 simples etapas, vai conseguir planejar e ter muito mais resultados. Ó, a Francine falou que vai, a Tereza falou que vai, Mulher Preciosa, adorei. Então, a Cris, a Vanilda, a Edva, gente, eu tô com a minha missão do dia aqui cumprida já, porque isso é bastante sério. Eu quero tocar nesse ponto porque a gente, nas próximas lives, a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de captação de clientes, a gente vai falar de muitas coisas importantes, de marca, de imagem. Só que se você não planejar, você não consegue vender mais, você não consegue ter produto bom. Então é fundamental que vocês planejem. Ok, mulheres? Lembrando que se vocês estiverem lá, ou vocês me procuram no direct para buscar a ferramenta que eu falei do plano de ação, ou vocês vão no link da minha bio e lá vocês entram no grupo Acelera Empreendedora, que lá a gente está debatendo sobre empreendedorismo durante essa semana toda. E no final da semana eu vou ter uma super surpresa para vocês, na segunda-feira, na verdade, que a gente vai fazer live até domingo. Então, entra no grupo e assim você vai conseguir ter muito mais resultados. Ah, Gigi, que graça. Gente, eu quero motivar vocês a terem independência, sabe? Acho que quando você quer ser empreendedora, você quer ser independente. Porque a empreendedora, ela optou por correr o risco de empreender. Se você está correndo o risco, você tem que ter mais resultado, né? Você tem que impactar pessoas, mas você tem que, a maior impactada tem que ser você. E não é para correr atrás do dinheiro, é para ter resultados mesmo. Para chegar no final do dia e você e a tua família e todo mundo ter orgulho de tudo que você entregou naquele dia. Esse é o propósito, essa eu entendo que é a maior missão de uma empreendedora. Saber que impactou pessoas e que teve resultado, né? E que aquele resultado é fruto de um trabalho organizado, planejado e que realmente gera, movimenta a economia, mas te traz satisfação e felicidade. Ok, mulheres? Espero vocês lá no grupo. Espero vocês amanhã. Amanhã vai ter live sexta, vai ter live sábado, vai ter live domingo, porque empreendedora é assim. A gente faz o nosso tempo, a gente escolhe o que a gente quer fazer e eu escolho fazer essas lives para vocês, para compartilhar conhecimento. Tá bom, mulherada? Espero que vocês tenham gostado. Espero que apliquem e que eu quero ver cada uma de vocês me falando lá no direct. Bárbara, tive resultado. Bárbara, tive um insight. Bárbara, alguma coisa na minha empresa mudou por minha conta. Tá bom? Ah, querida, obrigada, Gigi. Mulheres, boa noite, tudo de bom para vocês. E até no grupo lá, o grupo vai estar aberto até mais ou menos umas 9h30. E eu espero vocês também nas próximas lives. Beijo, boa noite, queridas.